Alexia, vamos relembrar algumas coisas em relação a esse gráfico aqui, ó, que eu vou te ensinar já. Então, olha só, olha para cá. Subníveis. O que são subníveis? Subníveis são as letras da qual os números estarão em cima delas. Esses números nós chamamos de elétrons. Então, o subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons apenas em cima dele. Esse E com o sinalzinho em cima significa elétrons. O subnível P, que é a letrinha P, comporta no máximo 6 elétrons. Mas não significa dizer que sempre no subnível P eu tenho que colocar 6 elétrons. Não, eu posso colocar de 1 até 6. Mesma coisa aqui, eu posso colocar de 1 até 2. O máximo que comporta no P é 6, o máximo que comporta no S é 2. A mesma coisa no D. O subnível D comporta no máximo 10 elétrons. Eu posso colocar de 1 até 10. Vai depender da nossa distribuição, que a gente vai ver logo mais. No subnível F, ele comporta 14 elétrons, certo? De 1 até 14. Muito bem. Então, subníveis são as letras, certo? S, P, D e F. São 4. E esses números estarão em cima dessas letras. Beleza. Então, olha só. O diagrama. Ele é constituído por 7 camadas ou 7 níveis de energia. Então, eu posso chamar aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Ou, se eu não quiser chamar de níveis, eu posso chamar de camadas. Camada K, camada L, camada M, camada N e assim por diante. O que você tem que lembrar é o seguinte, que o nível 1 pertence à camada K, o nível 2 pertence à camada L, o nível 3 pertence à camada M e assim sucessivamente, beleza? Então, olha só, vou fazer aqui o primeiro exemplo para você. Na questão da distribuição, nós temos duas situações. Nós vamos ter sempre a distribuição, que é a primeira, na ordem energética, ordem crescente de subníveis de energia. Bom, o que é essa ordem energética? Vamos ver. É a ordem que segue o gráfico, o nosso diagrama aqui, ó, certo? Então vamos lá. Eu tenho um elemento qualquer aqui, ó, chamei de X, e tem um número atômico 60, número de prótons 60, beleza? Então eu quero distribuir até chegar no 60. Repare muito bem que esse símbolo ele não tem nenhum sinal em cima, nem de mais e nem de menos, certo? Repare nisso agora que lá na frente eu vou te falar uma coisa. Então, esse elemento X, que a gente não sabe qual é, ele tem 60 prótons, ou seja, ele tem 60 cargas positivas no núcleo. E eu quero distribuir até chegar no 60. Para isso, eu vou estabelecer, em primeiro lugar, a ordem energética, que é seguindo o gráfico. Então, olha só. Veja só. Eu vou sempre começar do menor subnível. O menor subnível é aquele que tem menor energia. Você vai seguir a setinha azul, certo? Então, para a gente distribuir os 60, eu começo do menor subnível. 1s2, que é aqui, ó. 1s2. Acabou a setinha azul, você vai seguir o vermelho. Só que você não vem na frente aqui do vermelho, você vai em cima da outra seta. Ou seja, você não vem embaixo da seta seguinte dessa aqui. Você vai na seta seguinte, só que em cima dela, seguindo o vermelho, ó. Então, 1s2, vou seguir o vermelho, ó. 2s2, que é o que eu fiz aqui. Depois do 2s2, olha o que vem. Acabou aqui, tá vendo a setinha azul? Eu não passo para essa aqui, eu passo para essa seta só que em cima dela. Então, vou seguir o vermelho, 2s2, 2, ó, 2s2, 2p6. Mas aí, ó, na reta do 2p6, você percebe que você tem também um outro para ser distribuído. Não só o 2p6, ó. Na mesma reta, na mesma seta, tem o 2p6 e tem o 3s2. Foi o que nós colocamos aqui, ó. 2s2, 2p6 e depois o 3s2. Então, nós paramos no 3s2. Vamos lá. Nós paramos aqui, ó. Quando acabou a setinha azul, eu vou seguir o pontinho vermelho. Ó, então você vai seguir o pontinho vermelho, subindo, e você vai dar de encontro com a seta da frente, só que lá em cima dela. Então, depois do 3s2, vem, ó, 3p6.
Ainda nessa seta do 3P6 tem mais um para a gente traçar. Está na mesma reta, ó. 4S2. Parei aqui, ó. Então foi o que eu fiz. 3P6, 4S2, tá vendo? Por isso que fala assim, ó, ordem crescente de subníveis, tá entendendo? Tá crescendo, tá aumentando. Muito bem, nós paramos aqui no 4S2, ó. Acabou o 4S2, vamos seguir o vermelho, ó. Segue o vermelho, ó. Segue o vermelho, lá na seta da frente, só que lá em cima. Depois do 4S2, então, vem o 3D10. Olha, só que na reta do 3D10 eu tenho 4P6 para traçar e também tenho 5S2, certo? Então, ó, 3D10, depois do 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Ó, depois do 4S2, 3D10, 4P6 e 5S2. Paramos no 5S2, vamos voltar para o gráfico, ó. O 5S2 está aqui, ó. Então, acabou a setinha azul, eu vou seguir o vermelho, ó. Segue o vermelho, vai lá em cima da outra seta, ó. Depois, então, do 5S2, nós teremos 4D10, ó. 4D10, 5P6 e o 6S2. Então, nós paramos aqui, ó, no 4S2. 3, não, desculpa, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. A gente já tinha feito 5S2, ó. Então, 4D10, 5P6 e 6S2. Então, nós tínhamos parado no 6S2, que está justamente aqui. Só que olha só, vamos parar e dar uma contada, porque você não pode esquecer que você não pode ultrapassar esses 60. Então, na hora de contar, você conta os números que estão em cima das letras, e são subníveis. Não esses números da frente, os números que estão em cima são os elétrons. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 com 6, 54, 54 com 2, 56. Lembra que a gente precisa de 60. Então, até aqui deu 56, eu preciso só de mais 4. Bom, então, nós tínhamos parado no 6S2. Qual é o próximo? Ó, parou aqui na setinha, segue o vermelho lá em cima. Ó. Depois do 6S2 vem 4F14, olha. Só que você percebe que a gente precisava só de 4. E lembra que eu disse aqui no começo? Eu posso colocar de 1 até 14 no subnível F, não necessariamente de 14. Eu posso colocar de 1 até 10 aqui no subnível dele, não necessariamente os 10. Vai depender do meu final. O meu final, até aqui, estava dando 56. Eu preciso de 4 para dar 60, que é o que nós queremos. E o próximo subnível a ser distribuído seria 4F14, seria esse aqui, certo? Mas eu não preciso de 14, então eu vou usar 4, 4F4. E comporta, porque o F comporta de 1 até 14. Então, terminou. Ó, 4F4, certo? 4F4. Toda vez que você fizer a última distribuição da ordem energética, que é seguindo o gráfico é a ordem energética. Toda vez que você terminar o último que você distribuiu, tá? Da ordem energética, você circula e vai dizer o seguinte: subnível mais energético. Então, o subnível mais energético sempre será aquele subnível que você colocou por último na ordem energética. Só que olha só, a pergunta é, qual é o subnível mais energético? Subnível, lembra que subníveis são as letras S, P, D, F? Eu fiz a pergunta, qual é o subnível mais energético? É o F, não precisa colocar 4F4. Eu perguntei qual é o subnível, e subnível são as letras. Então, o subnível mais energético nessa distribuição aqui é o F. Agora, se eu falasse assim, ó, qual é o subnível mais energético e quantos elétrons ele tem em cima dele? Seria dizer assim, ó, o subnível mais energético é o F e tem 4 elétrons em cima dele, certo? Mas isso só se eu perguntar, o seu exercício perguntar quantos elétrons tem em cima do subnível. Se o exercício perguntar qual é o subnível mais energético, é só o F que você vai responder. Beleza? Agora, a ordem geométrica é um pouco diferente da energética. A ordem geométrica eu vou separar por camadas. Então, o que é por camadas? Ó,
tudo que é da camada do M tem que ficar na camada do M. Então, quem pertence à camada do M? Tudo que é 3. 3, 3, 3. Tudo que tiver 3 pertence à camada do M. Tudo que tiver 4 pertence à camada do N. Tudo que tiver 5 pertence à camada do O. Vamos ver aqui, ó. O que nós fizemos aqui na ordem energética? O que tem do 1? O 1 pertence à camada do K, não é? Ó, quem pertence à camada do K? Só o 1, não é isso? Ó? Olha aqui, ó. O K é só 1, não existe mais nada, é só 1. Porque o 2 é L, o 3 é M. Então, quem pertence à camada do K? É só um S2, que tem 2 elétrons, ó. 2 elétrons. Quem pertence à camada do L? Lembra que o L é tudo que tem 2. Quem pertence à camada do L aqui, ó, nessa distribuição da ordem energética no sistema, é o 2s2 e 2p6. Então, eu coloco aqui na ordem energética, 2s2 e 2p6, tá vendo? Fica tudo dentro da sua mesma camada, com 8 elétrons. 2 com 6, 8. Quem pertence à camada M? Começa a mudar aqui agora. É tudo que tem 3, não é? Ó? Camada M é tudo que tem 3. Bom, na distribuição da ordem energética, quem tem 3 aqui na ordem energética é o 3s2, é o 3p6. Olha como muda. Agora, eu vou buscar o 3d10 que está depois do 4s2 e trazer para dentro da sua camada. Ó, por isso que agora fica tudo junto, 3s2, 3p6 e 3d10. Por que aqui ficou diferente? O 4s2 ficou na frente do 3d10 e não ficaram tudo junto, 3, 3, 3. Porque aqui é ordem crescente de subnível. Então, nós estamos seguindo o zigue-zague do gráfico. Por isso que muda a ordem crescente. Então, a ordem energética é sempre diferente da ordem geométrica. Quando eu vou fazer a separação por ordem geométrica, é a ordem de camadas. Eu coloco tudo que é do 3 dentro da camada do 3, certo? Então, veja, nós fomos resgatar o 3E10 que estava depois do 4S2 e trouxemos para dentro da sua camada, para ficar todos com seus 3 aqui, ó. Somando tudo dá 18 elétrons. Ó. 6 com 2 dá 8, com mais 10 dá 18. Quem pertence ao nível 4 aqui, ó, nessa distribuição da ordem energética? Lembra, nível 4 é tudo que tem o N. Ó, tudo que tem 4. Vamos lá. Só que eu tenho que pegar o que eu fiz aqui, ó, na energética. O que eu fiz aqui? O que eu usei de 4 na energética que eu fiz aqui dentro desses 60? Ó, foi o 4S2, tá vendo? Depois o 4P6, tá vendo? Ó, eu não trago 3, porque 3 pertence a outra camada. Então, o 4D10, que estava depois do 5, eu não trago aqui, ó. Na camada do 4, só vai ficar tudo que tem 4. Então, 4S2, 4P6, 4D10 e também usamos o 4F4 nessa distribuição. Então, eu coloco ele aqui. Separei tudo dentro das suas respectivas camadas. Então, tem 2, com 6, 8, com 10, 18, com mais 4, 22. Tá bom? E aí, eu tenho alguma coisa do 5? Só a gente dá uma olhada. Tem, ó. Nível 5 é a camada O. Eu tenho ó, o 5S2, tenho 5P6. Só tenho esses dois de 5. Ó. Então, coloco só os dois dentro das suas camadas. 8 elétrons. Eu tenho alguma coisa do nível 6? Eu tenho. Olha aqui o 6. Tá vendo? Nível 6. Então, só tenho ele. Então, eu só coloco ele. 6S2 com 2 elétrons. E aí é o seguinte. Toda vez que você colocar a última distribuição na ordem geométrica, você vai circular e vai dizer o seguinte, que é a camada de valência. Camada de valência, Alexia, é a última camada do átomo, certo? É a última. Olha só, olha onde está o nosso átomo aqui. Ele está aqui. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada. A última camada do átomo é sempre o último que você distribuiu ou os últimos que você distribuiu lá na ordem geométrica, diferentemente daqui. O último que eu distribuí na ordem energética foi 4F4. Ele não é a camada de valência, ou seja, ele não é a última camada. Eu já consigo ver, sabe por quê? O 6, ó, é maior que o 4. Então, não pode o 4 ser a última camada. Por que o 4 está na última, então, aqui na ordem energética? Porque ele está em ordem crescente de subnível. Mas quando eu vou separar por camadas, aí cada qual fica dentro da sua camada. Aí o 4 fica na camada antes do 6. Então, para eu determinar quem é a última camada do meu elemento, é sempre a última distribuição que eu fiz ou as últimas que eu fiz da ordem geométrica, que nesse caso é o 6s2. Então, o 6s2
é a última camada. Ó. O nosso átomo está aqui, a última camada em relação ao nosso átomo é o 6s2. Então, o 6s2 é a camada de valência. O F é o subnível mais energético, certo? Eu vou mandar esse vídeo e vou fazer um outro exemplo para você.